Que a paz do Cristo esteja entre nós. O comentário evangélico de hoje, ele será sobre o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, especificamente os itens 7 e 8, que se intitula O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Eu vou ler um pequeno trecho desta parte que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Esta passagem, ela está em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Então, quando Jesus diz, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem fazer a tua oferta, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o despojar dos nossos próprios ressentimentos e que antes de nós pedirmos perdão a Deus, é preciso que se perdoe os outros. O que mais agrada realmente o nosso Pai, senão a nossa melhoria interior, vencendo todo o sentimento de animosidade que nós podemos ter contra os nossos semelhantes. Então, na condição humana, né, que estamos, nós reagimos muitas vezes com muito vigor frente a diversas situações, a coisas e a pessoas que nos fazem sofrer. E diante dessas situações, muitas vezes nós esperneamos, nós choramos, nós reclamamos contra a dor. Mas o Cristo, ele traz um preceito totalmente diferente, pois ele coloca o sacrifício como uma oferenda a Deus, com base do quê? Na renúncia dos nossos instintos inferiores. Pois todo sacrifício que é proposto por Jesus é de ordem espiritual e não de ordem material. Então, na época de Jesus, os judeus, né, eles faziam sacrifícios a Deus, imolando animais para, muitas vezes, né, para expiar as suas culpas, ou então para implorar algum tipo de auxílio. Este animal, né, que era morto, ele era oferecido, então ele era entregue de perdão, ou na intenção de receber ajuda. Então, Jesus, é lógico, ele respeitava essa prática ritualística judaica, tanto que ele dizia, deixai a vossa dádiva no altar, depois, então, volta a oferecê-la. E ele dizia ainda, eu não vim destruir a lei, eu não vim revolucionar as relações externas, pois ele tinha certeza que o amor, ele brotaria ao ponto de alcançar a verdade das coisas e dessas atitudes externas, elas se transformariam, elas mudariam ao longo do tempo. Então Jesus disse, vai primeiro reconciliar com teu irmão. A reconciliação é um ato muito difícil, pois nós temos assim muitas dificuldades de nos aproximarmos daqueles que nos ofendeu. Muitas vezes, assim, devido a uma divergência de opiniões, ou então de não compreendermos determinados assuntos. Então, por que será, então, que nós não perdoamos logo quando somos agredidos? Por que será que nós precisamos, assim, de um tempo para digerir, né, aquele conflito entre o ceder e aos impulsos de vingança,
ou de romper com aquela pessoa. É uma luta interna que se trava dentro de nós. E Jesus, então, ele nos disse, reconcilia-te com seu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que nós devemos nos reconciliar enquanto estamos encarnados. Certamente, esta reconciliação, ela nos será muito benéfica, tanto espiritualmente, também como fisicamente. A mágoa, a tristeza, o ressentimento, o ódio, eles acabam, de certa forma, afetando e muito o nosso físico e o nosso lado emocional. E isso também gera muitas enfermidades e desequilíbrios. Mas por que então nós deixamos, né, sabendo disso, nós deixamos que esses sentimentos, eles nos envolvam? Simplesmente porque nós somos orgulhosos, nós somos egoístas e muitas vezes nós ficamos pensando o que os outros dirão se eu ceder, se eu der o braço a torcer. Será que eu serei considerada fraca, boba, uma tola? Ai, meus irmãos, mas será que é isto que importa? O que importa é o que nós sentimos. E o que importa é sabermos o que podemos nos melhorar. Exemplos de perdão ou de nobreza humana nós vamos encontrar nestas duas passagens de vida que eu narrarei agora. A primeira é sobre Chico Xavier, que está no livro Chico Xavier, de Adelino Silveira, que se intitula, essa parte, A Mágoa de Chico. Então, conta essa passagem que Chico Xavier ele tinha um cachorro. E esse cachorro não se sabe se ele nasceu com deficiência ou se ele havia sido atropelado. Só que esse cachorrinho ele dava muito trabalho para o Chico. Então, o Chico, quando ia para o centro, quando ele voltava, o cachorro tinha feito uma verdadeira, né, baderna, né, além da sujeira e tal. E, além disso também, né, tratar do cachorrinho dava um custo alto para o Chico. O Chico falava assim, nossa, todo mês tem que comprar um cobertor para ele, porque ele destrói o cobertor. Então, teve uma noite que Chico, voltando ao centro, ele encontrou o cachorrinho num canto, e ele percebeu que o cachorro estava morrendo. O cachorrinho só estava aguardando o Chico chegar, parece que ele só estava aguardando terno para o Chico, balançou a cauda de um lado e morreu. Nossa, o Chico ficou arrasado, ele ficou muito triste e se debrulhando em lágrimas, ele enterrou o cachorrinho no quintal. E, passado alguns meses, uma das irmãs do Chico, ela chamou o Chico e falou, olha, Chico, eu tenho que te contar algo. O cachorrinho, ele não morreu, não foi morte natural. Na realidade, a dona fulana, né, que era uma vizinha, ela o envenenou. Mas ela fez isso porque ela estava assim, tão preocupada com você, com tanto trabalho que você tinha em relação a ele, e com os custos que você tinha, que ela resolveu fazer, né, tomar essa atitude. Nossa, daí o Chico ficou muito triste nesse momento, porque a raiva, né, não tomava o seu coração, mas ele ficou muito triste. E isso, né, acabou afetando, né, realmente, né, a ele e o Emmanuel, né, o aconselhou, olha, Chico, né, essa sua tristeza que está envolvendo seu coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Daí o Chico falou, mas não, Emmanuel, mas o que eu posso fazer? Daí ele falou, olha, Chico, você deve dar uma grande alegria para ela, né, para a vizinha. E daí o Chico pensou,
Daí o Emmanuel ainda completou e disse assim, ó, a receita não é minha, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho, Chico. E Chico, né, muito obediente, ele fez isso. E ele foi ver, né, foi procurar saber o que a vizinha, o que daria alegria a essa vizinha. E ele descobriu que ela precisava de uma máquina de costura. E assim ele fez. Ele foi numa loja, ele comprou em suaves prestações e foi entregue à vizinha. E a vizinha ficou tão feliz. E Chico, né, quando foi à casa dela, a vizinha o abraçou imensamente, né, com aquele sentimento de gratidão, e uma luz parece que saiu dela e envolveu o Chico dos pés, da cabeça aos pés. E quando ela soltou o abraço, aquela sombra, se via que aquela sombra saiu de Chico. Então foi, nossa, foi um momento assim, né, de tanto para um como para outro, né, do perdão, né, e ela também que recebeu. E eu vou falar também rapidinho uma outra história também sobre o perdão muito bonita que encontramos na história de dois tenores espanhóis, que é o Plácido Domingo e o José Carreiras. Então, eles eram muito amigos, né? E juntamente com o Luciano Pavarotti, aí nos anos 80, eles faziam muito sucesso. Mas acontece que em 1984, o Plácido e o Carreiras, eles tiveram uma divergência de opiniões, uma divergência política. E isso fez com que eles se tornassem grandes inimigos. Só que o Carreiras, ele não contava que ele teria um inimigo maior ainda, um inimigo implacável. E em 1987, ele foi acometido por um câncer, por uma leucemia. E ele teve, então, né, que enfrentar uma longa jornada de muito sofrimento, né, um longo tratamento. Inclusive, ele ia para os Estados Unidos, ele foi submetido a vários transplantes. E como ele ficou, né, lógico, a doença o impediu de trabalhar, a fortuna dele foi minguando. E ele foi ficando sem recursos para o seu tratamento. Daí, o que aconteceu? Ele ficou sabendo que em Madrid, né, havia uma fundação que fazia, né, o tratamento dessas pessoas de câncer. E é ali que então ele foi, e ele se tratou e ele conseguiu se curar. Então, né, à medida que ele foi se restabelecendo, né, a sua carreira, as suas finanças, ele resolveu ajudar a fundação e ele se associou. E com o passar do tempo, daí ele foi vendo, ao ler o estatuto, ele teve uma surpresa, porque ele viu que quem foi o fundador e o presidente era justamente o Plácido Domingos. Então, nossa, ele ficou assim, né? Aquele sentimento, né, de que ele tinha que fazer alguma coisa, que ele tinha que pedir perdão para o Plácido, né, ficou muito forte dentro dele. E assim ele fez. E numa das apresentações do Plácido Domingo, ele interrompeu a apresentação, ele subiu ao palco e ele se ajoelhou aos pés do Plácido e pediu perdão e agradeceu por tudo que ele tinha feito por ele. O Plácido levantou e eles se abraçaram. E eles se tornaram amigos para sempre. Então, essas duas lindas e comoventes histórias nos faz pensar, né, que nós somos privilegiados, pois nós temos a doutrina espírita que nos auxilia nesse processo de perdão, pois ela nos revelou tantas coisas importantes como a reencarnação, a lei da causa e efeito, né, que nós sofremos as consequências das nossas ações, o nosso livre-arbítrio, que nós temos, nós que escolhemos, nós temos o poder da escolha. E ela exprime a verdadeira justiça. Ela nos mostra que faz parte de um processo educativo do espírito e aborda a lição que nós precisamos aprender.
E também, principalmente, ela nos mostra como a reforma íntima é importante para nós conseguirmos dominar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. E se eu me recuso a reconciliar, eu perco a oportunidade, pois o principal beneficiado do perdão é quem perdoa, pois nós tiramos da nossa mente tudo aquilo que nos machuca, os pensamentos que nos fazem mal, que tiram o nosso sono e que tiram a nossa paz. A mágoa e o ressentimento, eles são passos inúteis que tornam a nossa jornada evolutiva muito mais difícil. Quando não estamos bem com a gente mesmo, nós nos sentimos mais fragilizados, desequilibrados, fracos e ficamos muito mais suscetíveis às influências espirituais menos felizes. É preciso nós olharmos para dentro de nós mesmos e nos colocarmos no lugar do outro, para também compreender as suas razões e para sabermos também que é necessário nós nos despojarmos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos preconceitos. E isto será o grande sacrifício. No entanto, nem sempre a outra parte ela está disposta a se reconciliar. Pode acontecer. E também perdoar, gente, não significa concordar com o ato e nem com a pessoa que nos fez mal ou também que nos prejudicou. É nesse momento que nós vamos compreender o que Jesus disse: reconcilia-se já, pois ele se referia que estaríamos nos reconciliando com nós mesmos. E principalmente fazendo um grande esforço, né, para esquecer as ofensas, lembrar da pessoa sem raiva e não revidando ou desejando também o mal. E vamos também, né, envolvê-la com o sentimento de amor e de perdão. O perdão, ele liberta muito mais a gente do que aquele que ofendeu. Nós temos que lembrar que as pessoas, elas trazem, né, consigo as imperfeições, elas trazem fraquezas. E assim, também como nós temos, quando nós carregamos dentro de nós a mágoa, a tristeza, os ressentimentos, é como se nós caminhássemos arrastando verdadeiras correntes. Por isso, é preciso que nos libertemos. Estamos aqui, né, tentando, seguindo os ensinamentos de Jesus, e quando os nossos corações estiverem abertos, sem esses sentimentos, sem esses grilhões que nos aprisionam, nós poderemos aí agradecer a Deus por tudo que nós temos, e este será o sacrifício agradável a Deus. Deus, ele não quer nenhum sacrifício externo, material. Ele quer que nós sejamos misericordiosos e que aprendamos a amar e a perdoar. Eu vou encerrar esse comentário com duas pequenas frases. Uma é de Emmanuel, que diz o seguinte: o perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. E a outra frase de Joana de Ângeles: o perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. Muito obrigada a todos por me ouvir, muita luz e paz a todos e uma abençoada semana. Obrigada.